E hoje nós vamos falar que pesquisar é também planejar. Porque toda vez que a gente está tentando construir uma pesquisa científica, acontece muitas coisas que a gente não planeja. E aí o projeto atrasa, a publicação atrasa, fica para o ano que vem, ou então acontece um problema que você não previa. Então, a gente fica sem previsão e às vezes fazer artigo científico é dado como uma atividade que leva muito tempo, que é muito desgastante. E, gente, na realidade não é. Tudo o que exige é programação e estabelecimento de um tempo realmente que a gente sabe que vai trabalhar, que a gente vai estudar naquele período, que a gente vai ter um período de maior dedicação. Então, a partir do momento que você estipula um cronograma, você estipula o início de uma data para começar aquela atividade e o início daquela data para ela ser finalizada e aquilo ali ser publicado. Então, isso já vai dizendo para o teu cérebro que você vai fazer um esforço e que aquele esforço vai chegar um dia que você vai ter a imensa gratidão de finalizar ele. E aí, todo esse esforço, você vai cronometrar, você vai planejá-lo para que você nem trabalhe demais, nem trabalhe de menos. Trabalhe tudo no tempo certo e, enfim, tudo ocorra certinho. E aí, sempre que a gente vai iniciar uma pesquisa, duas coisas são essenciais. Primeiro, a gente tem que estabelecer muito bem o que é o nosso tema, o que é que a gente vai trabalhar, qual é o nosso objetivo. E a segunda coisa é como é que essa pesquisa ela vai acontecer, como é que vai ser o planejamento dela. Como é que a gente vai trabalhar isso aí, quanto tempo vai levar, quantas pessoas vai precisar, quais recursos materiais. Então, a live de hoje é basicamente sobre isso, para a gente situar onde é que a gente está, para que você pegue a sua pesquisa aí e pense o que é que você tem que trabalhar nela ainda, o que é que pode acontecer, quais são os prazos que você tem, o que é que você tem que cumprir e o que é que pode ter de obstáculo daqui para frente. Então, é uma live bem completa, né? Então, bora lá, certinho, gente? E aí, como é que a gente vai falar? Primeiro, a gente vai dar uma abordadazinha um pouquinho sobre o tempo, sobre os pontos que a gente precisa saber antes de construir o cronograma, e depois a gente vai falar lá no finalzinho sobre o suporte, que é a questão do orientador, e da questão da formação dos grupos de pesquisa, que é um ponto essencial de saber fazer na hora que a gente está trabalhando o cronograma e planejando como é que essa pesquisa ela vai andar. Certinho, gente? Então, na realidade, o primeiro ponto que a gente tem que pensar para construir um cronograma, o próprio nome cronograma ele já diz, é o tempo. Mas o que é que a gente tem que pensar especialmente no tempo? A gente tem que pensar nos prazos que a gente tem para realizar aquela pesquisa. Então, existe um prazo para a gente entregar o seu TCC, existe um prazo para você entregar a sua tese ou dissertação. Então, isso tem que ser estabelecido muito bem desde o início que você pensa em avaliar ela. Isso tem que estar muito fixo. E aí, outro ponto que você tem que avaliar é se você está fazendo aquele trabalho para publicar em uma revista, em um trabalho, em um congresso ou tal. E aí você vai fazer o quê? Você vai estipular aquela data que você tem que entregar o trabalho. E vai trabalhar de trás para frente. Ou seja, se você tem que entregar, hoje é dia 19/1, tem congressos que estão processo de submissão lá no meio de fevereiro. Então, 2 semanas antes dessa data aqui, você já tem com o trabalho pronto para entregar para o teu orientador para ele corrigir. Então, você tem 2 prazos para estipular aí, o prazo de entrega para o teu orientador e o prazo de submissão. Então, você saber o tempo que leva para fazer a pesquisa é super importante. Gente, isso parece óbvio eu falando aqui, mas às vezes a gente começa a fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa simples, que levaria 1 semana, 2, e aí ela acaba se delongando e se torna fazer uma pesquisa 1 mês, tudo porque você não planejou o passo a passo, claro. O segundo prazo que você tem que saber é o prazo de submissão na revista. Então, essa revista que você está planejando fazer aqui é aonde? É uma revista mensal? É uma revista trimestral? Então, preste atenção quando é que vai sair a próxima edição, para você estar com o trabalho pronto. Planeja a pesquisa baseado nesse ponto aqui e estipula os dados tanto com o teu grupo quanto com o seu orientador. Então, senta com o teu grupo e diz, olha, gente, a gente tem até tal semana para estar com o trabalho pronto. Então tá, fulana vai entregar o trabalho dela no dia tal, eu vou entregar o meu trabalho no dia tal e a gente vai fechar e revisar em outro dia. Pronto, vamos mandar para o orientador. Isso aqui tem que ser definido agora. Os prazos que cada um vai entregar para o seu orientador corrigir. O segundo ponto que a gente tem que pensar, querendo ou não, é o quesito de dinheiro. A pesquisa ela tem que ser pensada nesse quesito, porque você vai ter que investir alguma quantia, seja você para submeter em alguma revista, porque apesar de ter muitas revistas gratuitas, aquela revista pode precisar de uma tradução, ou seja, você vai precisar pagar um tradutor. Aquela revista ela pode precisar, aquela pesquisa na realidade, ela pode precisar de um dado estatístico, e você não saber de estatística, você precisa pagar um estatístico. Então você tem que pensar que aquelas pessoas que estão ali reunidas, formando uma equipe, elas vão ter que contribuir financeiramente em algum
em alguma coisa, seja em uma impressão de um questionário, seja num transporte, ou seja, com a gasolina, seja você se dirigir ao local e propor alimentação ao participante de pesquisa, porque vai passar muito tempo, enfim. Você tem que pensar no quesito de dinheiro. Quanto é que aquela pesquisa ela vai exigir de vocês? Quanto é que você vai tirar do seu bolso para fazer aquela pesquisa? E principalmente, gente, a gente tem que pensar no quesito de pagar para submeter os nossos trabalhos, porque, sim, existem muitas revistas que cobram para submeter. A gente tem que pensar no quesito de que se você está fazendo um trabalho para enviar para um congresso, vai ter que pagar a inscrição em algum momento. Porque a gente sempre quer e acha que eventos online vão ser gratuitos, mas nem sempre, gente. Vai ter muitos eventos online que não serão gratuitos, porque são eventos de sociedades, porque eles exigem também pagar a estrutura online de produção desse evento. Então, a gente tem que ver com o grupo se vai ter todo mundo condição de rachar uma inscrição. E, gente, preste bem atenção, quando você formar o grupo, não precisa todo mundo, muitas vezes, estar inscrito dentro do evento. Não, basta que uma pessoa seja inscrita. Agora, mais uma vez, cheque as normas do Congresso, uma pessoa se inscreve e ela leva os trabalhos. E ela apresenta e só paga uma inscrição. Ou seja, aquela uma inscrição que é R$200, pode ser rachada por 5 pessoas, cada um paga R$40 e tem aí 5 trabalhos aprovados, 5 apresentações, o que é muito positivo. Mas isso tem que ser pensado e tem que ser colocado no papel quanto cada pessoa vai poder investir para que seu trabalho seja apresentado em um congresso X. E, gente, vou deixar aqui, mais uma vez, toda live eu faço isso, aproveitem, porque a gente está em casa, as aulas não começaram normalmente, não vão começar tão cedo, pelo menos até o meio do ano, e a gente vai ter muito evento online, por mais que seja pago, vai ter muito evento online e muita oportunidade de você estar em casa e apresentar um trabalho em um congresso. Então, gente, isso aqui é super positivo, isso aqui é muito bom, porque você não vai ter que adicionar no teu cronograma o dinheiro de passagem, transporte, alimentação, hospedagem. Então, assim, é muito gasto. Enquanto você teria que pagar R$200 para ter uma inscrição para estar presente em um congresso, você, pela internet, se você for presencial, você vai gastar muito, mas muito mais. Outro quesito que a gente tem que pensar é recursos materiais. Você vai ter recursos materiais de realizar essa pesquisa, recursos materiais do tipo, por exemplo, você vai precisar imprimir questionários, então você tem impressora em casa, você vai precisar colocar essa sua pesquisa em um software de pesquisador, ou seja, em um software estatístico, então você tem esse software. O que é que você precisa? Você vai precisar de um computador? Então tem muita gente que não tem computador, que usa o iPad no lugar do computador, e tá tudo bem, mas em algum momento, se você for fazer uma pesquisa e for começar a fazer um artigo científico, você não se programar para ter um computador, pedir o computador emprestado de alguém, ou da sua tia, enfim, pegar da sua mãe, da sua irmã, enfim, arranjar um computador onde seja, você vai ter problemas ao longo do caminho, tá bom? E pergunta para os teus amigos se eles têm computador em casa, se eles têm como escrever o trabalho, porque tem muita gente que tem o iPad e não consegue escrever e aí atrasa a produção por causa disso. Então, nivela todo mundo e pergunta se todos têm esse recurso para fazer este artigo, tá bom? Então, esse ponto é recurso. Então, a gente já falou de tempo, recursos e dinheiro. O outro ponto que a gente tem que fazer é conhecimento. Será, Ana Clara, que eu tenho o conhecimento suficiente para fazer esse artigo científico? Porque o que acontece? Muitas vezes, às vezes a gente entra em iniciações científicas, em projetos de pesquisa, e aí poucas pessoas conhecem a língua inglesa. Então isso aqui é um entrave muito grande e é um conhecimento que você vai ter que adquirir. Então, à medida que você está dentro deste projeto, tem uma data X, então, enquanto não chega a data de entregar ele, o que é que você vai fazer? Você vai programar para adquirir esse conhecimento necessário para estar dentro deste programa de pesquisa, tá bom? Então, que isso fique muito claro. Então, quando a gente fala em quesito de conhecimento, são conhecimentos que você vai precisar adquirir para poder realizar esse artigo. Por exemplo, eu não sei fazer um relato de caso, acabei de receber a oportunidade para fazer um. O que é que eu vou fazer? Vou adquirir o conhecimento dos passos que são necessários para fazer o relato de caso. Porque isso vai precisar ser feito, porque uma vez que eu receber a oportunidade, eu vou precisar conhecer. Segundo conhecimento, saber inglês. Outro conhecimento, saber um pouquinho de estatística.
E aí, gente, só um parênteses aqui, que muita gente acha que para ser pesquisador ou para publicar artigo científico você precisa ser fera em estatística. E, gente, não precisa. A estatística, ela basta ser compreendida. Uma vez que você compreende a estatística, gente, isso facilita muito. Porque você não vai precisar estar sempre perguntando ao estatístico, quais são esses dados, o que é que esses dados interpretam. Você vai ver as pesquisas, vai olhar os dados, você não pode não saber calcular, mas você vai entender o que é um intervalo de confiança, o que é uma média, o que é uma moda, o que é essa distribuição de frequência de uma população. Isso aí dá muita autonomia para o pesquisador olhar de forma crítica para a pesquisa dele, estão entendendo? Então vocês não precisam ser mestres em estatística, não, de forma alguma, gente, não precisa. Mas o fato é que é preciso ter um entendimento do básico. É igual aqueles cursos que tem de estatística para leigos. O básico de estatística para leigos. Quando você não sabe fazer o cálculo, mas você entende aquele dado estatístico. E aí, gente, outro ponto que a gente tem que pensar toda vez que a gente for elaborar um cronograma de produção é o seguinte, o suporte. Então, é nesse momento em que você já tem o seu tema, que você já tem a sua pergunta de pesquisa formada, objetivo, você já pesquisou sobre o tema, que você vai ter que ir atrás do suporte. Quem é o suporte? É o famoso e polêmico orientador. Então, é nesse momento que você vai ter que encontrar um orientador, no momento de elaborar o teu cronograma. Porque aí, a partir dele, você e ele, ou você e sua equipe, vão elaborar os prazos de entregas de trabalho e os prazos de entrega para o congresso, para a revista, ou para a iniciação científica, e enfim, certo, gente? Então, é super importante, no momento que você está planejando a sua pesquisa e planejando o teu cronograma, que você vá atrás de um orientador, certo? Porque aí ele que vai dar todo o suporte. E aí, gente, sempre vem a questão, né? Como é que eu arranjo um orientador? Cara, primeiro de tudo, o primeiro ponto para você achar um orientador é você ser uma pessoa proativa. É você realmente ir atrás dele e não esperar que ele chegue em você e diz, Clara, vamos fazer uma pesquisa? Cara, isso quase nunca vai acontecer. Existem muitos professores bons, muitos professores que querem dedicar esse tempo a você, que querem estar com você, mas vemos e convenhamos que eles também têm outra vida, eles também têm metas a cumprir, têm um trabalho, têm a família e são pessoas ocupadas. Então, o primeiro ponto é você ser proativo e você mostrar ser uma pessoa que não vai dar trabalho, que ele não vai ficar com você retendo questões básicas sobre pesquisa científica, sabe? Ele vai te orientar no quê? Sobre o tema. Então, ele vai te orientar apenas os caminhos a serem trilhados dentro daquela temática. Nada mais do que isso, certo, gente? Então, é super importante você focar isso no orientador. Claro, o que é que eu tenho que olhar quando eu estou procurando um orientador? Olha, primeiro de tudo, você tem que olhar se aquele seu orientador, ele conhece a temática que você está querendo escrever. Veja bem, porque de nada adianta eu ir buscar suporte dentro desse meu cronograma de pesquisa, de nada adianta eu ir buscar suporte se eu estou querendo fazer um trabalho sobre população em situação de rua, eu ir buscar um suporte em um cirurgião. Por quê? Porque ele pode não entender sobre população em situação de rua. Ele não vive aquela situação, ele não entende da situação prática, ele pode não compreender tão bem quanto o SUS de uma enfermeira que está ali toda semana atendendo aquela população de rua, nos consultórios, de rua mesmo, ali fornecendo medição de pressão, fornecendo medicação, auxiliando outros médicos que vivem dentro dessa programação de atender a população de rua. Então, eu, claro, tenho que focar pessoalmente em orientadores que entendam sobre o tema que eu estou buscando. Eles precisam ser mestres em pesquisa científica? Não precisa ser mestre de produção científica. Basta que eles saibam os caminhos a ser trilhados, a literatura dentro daquela temática que você está estudando. Pronto. É isso que basta, certinho, gente? Então, para você ser um orientador, esse é o primeiro ponto, que ele entenda a temática. Segundo ponto, ele tem que estar interessado em te orientar. E para se tornar interessado em te orientar, você tem que mostrar justamente o que eu já falei, que você é proativo e que você não vai dar trabalho, não vai tomar muito tempo dele. Professor, uma reuniãozinha de 20 minutos é o suficiente para mim. Professor, vamos só debater esse tema, eu vou te entregar no dia 10 de janeiro e pronto. Então, mesmo quando muda o discurso. Em segundo tempo, ele tem que ser uma pessoa que seja disponível, pelo menos em algum horário do dia, que você possa chegar para ele consultar, ou chegar para ele marcar uma reunião. E aí, gente, você pode buscar orientação, por exemplo, nos professores da sua faculdade, nos profissionais de saúde que estão ao seu redor, porque, mais uma vez, o orientador ele não precisa ser professor. Pode buscar orientação nas pessoas que publicaram artigos científicos, ou seja, você pode ir lá no PubMed, você vai buscar os trabalhos para compor o seu artigo, você vai fazer um estudo preliminar antes de buscar o orientador.
certo? E aí você vai ver que ali tem vários autores em comum, você vai notar que existem pessoas que já têm costume de escrever sobre aquela temática, que existem pessoas que já estão ali há um tempo escrevendo, produzindo mais trabalhos, então que tal chamar aquela pessoa para ser seu orientador? Já que ela gosta tanto de escrever sobre esse tema, já que ela tem costume, ela conhece a literatura sobre esse tema, então ela vai te saber guiar muito mais, ela vai fazer você com que você produza bem mais rápido, porque ela vai saber a literatura que você tem que buscar, e ela pode estar disponível e interessada em te orientar, uma vez que você se demonstra ser um estudante que quer saber dessa temática. Então, gente, isso é realmente incrível, é muito bom de ser feito, é importantíssimo que vocês vão atrás dessas oportunidades. E aí a gente entra para a outra temática da nossa live, que entra também no planejamento da nossa pesquisa, que é principalmente a formação do grupo. Muita gente quer chamar as pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos, para fazer trabalhos com você. E isso é muito legal, isso é muito bom, gente. Sério, você chamar pessoas amigas suas, que você já tem costume de trabalhar na faculdade, é muito bom. Mas existem grupos e grupos. Existem grupos da faculdade que só fazem brigar, e existem grupos da faculdade que são muito eficientes, tipo o meu. Eu amo o meu grupo. Mas, assim, enquanto no meu grupo, por exemplo, quando tem uma tarefa para ser feita, a gente coloca lá e todo mundo faz junto, existem grupos que você joga uma tarefa lá e o que acontece? Fica um jogando pro outro e ninguém faz. Então, gente, o primeiro ponto para formar um grupo de pesquisa é ser profissional. É você estabelecer prazos e saber que aqueles prazos eles têm que ser cumpridos. E ponto final, não tem choro. Se não coisar, se não terminar naquele período, não tem choro. Não vai ter o nome dentro do trabalho, ponto final. Certo? Isso tem que estar muito claro, você tem que ser profissional dentro do grupo e você tem que achar pessoas que são proativas, que elas tomam iniciativa realmente. Tem um problema? Então, qual é a solução desse problema? Como é que a gente resolve? Quais são os pontos que a gente tem que ver? Com quem é que a gente tem que falar? Então, isso tudo tem que estar muito, mas muito claro, gente. Porque pode acontecer de você achar pessoas, você ter pessoas que são legais com você, que estão aí em balada, festinha com você, mas que elas não estão no pegar pra capar na hora de fazer um artigo científico. Porque é sempre assim, todo mundo quer fazer um artigo, todo mundo quer. Se você entrar na sua sala, chamar, gente, quem quer fazer um artigo comigo? Todo mundo levanta a mão, todo mundo quer. Na hora de trabalhar, poucas pessoas querem. Poucas pessoas querem sentar e ler um artigo por muito tempo, tá bom? Então selecione a dedo as pessoas que você vai fazer um artigo científico, certo? Selecione pessoas que realmente estão ali interessadas e que realmente querem trabalhar. Outro ponto que você tem que fazer também é quando você está planejando o seu trabalho, seleciona um grupo de pessoas pequeno. Qual é a importância de você selecionar um grupo de pessoas pequeno? Gente, um grupo de pessoas pequeno você consegue trabalhar melhor, a escrita fica melhor porque não fica parecendo uma coxa de retalhos e você consegue estruturar a divisão do trabalho também de forma mais eficiente. E quarto ponto, que é a consequência dos outros três, você consegue produzir mais rápido. Por quê? Separou o trabalho, todo mundo fez, entregou. Como tem poucas pessoas para fazer a mesma coisa, fez direitinho, fez conciso, consegue juntar porque não fica parecendo uma coxa de retalho separada e pronto, o artigo sai bom desse jeito. Então, prefira grupos menores de 4 pessoas, principalmente porque você vai ter que contar com um orientador. Então, o orientador ele vai ter que estar na lista de autores, obviamente. Então, pensa que você vai ter 4 pessoas, mais essas 4 pessoas, o orientador, ou seja, já faz 5. Então, prioriza fazer com 3, que você vai contar com 4 com o orientador. Se você tiver colocar o nome do estatístico, por exemplo, já é 5. E existem revistas que vão limitar isso aí, ou seja, elas vão limitar o número de autores abaixo de 6, às vezes abaixo de 4. Tem umas que não limitam, mas mesmo assim, já pensou um artigo com 10 autores? Quem foi que escreveu a introdução? 2, 3 pessoas ao mesmo tempo vão escrever 3 parágrafos? Sério que esse trabalho foi bem dividido? Então, assim, gente, pensa bem na hora de fazer, principalmente na quantidade. Outro tópico que é super importante você pensar na hora de você formar um grupo de pesquisa é o quê? É você selecionar pessoas que elas já estão niveladas, ou seja, que elas entendem um pouquinho de pesquisa científica. Ou então que você tem um grupo de pessoas que não entendem de nada, mas que eles estão interessadas em saber. Eu acho que muito mais importante do que você já saber é você ser interessado em saber. Porque a pessoa que é interessada em saber, ela vai atrás, ela vai procurar, ela vai tentar aprender sobre aquele tema. Mas você achar pessoas que não sabem tanto, também não estão interessadas, não é tão positivo. Então procura nivelar
o seu grupo de pesquisa. O que você pode fazer? Você pode juntar as pessoas do seu grupo e aí nivelar sobre o tema. Então você recebeu a oportunidade de fazer um relato de casos, junta seu grupo e se você souber fazer um relato de casos, olha gente, vamos sentar aqui, olha, fazer um relato de casos é assim, assim, assado, vamos nivelar todo mundo, ó, é assim que se mexe na base de dados, porque as pessoas podem não saber, mas elas serem interessadas. E como você já tem esse conhecimento, você pode muito bem ensinar. É realmente bom, gente, vale a pena. Tá bom? Vale realmente a pena. Deixa eu olhar um pouquinho o chat aqui do YouTube, que eu não olhei ainda. Se tem alguma dúvida, se tem alguma questão. Gente, vocês estão me escutando? Tá tudo ok? Só confirma aqui pra mim, dá um legalzinho, tá bom? Eu realmente preciso da resposta de vocês, porque como eu não tô me escutando e meu suporte técnico me abandonou hoje, aí eu não sei como é que tá o áudio, como é que tá a chamada, tá bom? Mas seguindo aqui, se vocês não me informarem nada, aí eu vou entender que tá tudo ok, que funcionou, ainda bem, graças a Deus. Então, bora lá, gente. Seguindo. Outro ponto que a gente tem que pensar em formação de grupo é se eles são os seus parceiros. O que é que eu digo com parceria? É porque, como eu falei lá no início, um trabalho científico, ou ele vai para um congresso, ou ele vai para uma revista, ou vocês podem transformar em livro. Então, veja bem, algum momento você vai ter que pagar alguma coisa aqui, a não ser que você consiga, tomara que você consiga uma publicação gratuita. Existem várias aí por aí. Mas vamos contar, mas a gente tem que contar que vai ter algum gasto, seja de tradução, seja de estatístico, seja de pagar a inscrição de alguém. Então você tem que acertar desde o início com essas pessoas que elas vão contribuir financeiramente. Porque pode chegar um momento, você junta a pessoa e ela diz, ah, não vou dar esse dinheiro não vou. E aí, o que é que acontece? Fica uma situação chata no grupo, fica uma situação em que ela fez o trabalho e ela é uma das autoras, ou seja, ela tem direito de ter o nome dela lá, assim como ela também tem que cumprir o direito de pagar a parte para ir para o congresso. Enfim, gente, eu sei que é uma confusão, eu sei que é algo que é desgastante, mas você tem que encontrar uma pessoa parceira com você. Principalmente porque, além desse tópico do dinheiro, vão chegar momentos que vai ter problemas. Vão ter problemas com o orientador, vão ter problemas, às vezes, a revista pode não aceitar, e sobrar um trabalho mais complicadinho de fazer. Então, essas pessoas têm que chegar junto, realmente abraçar você e fazer o trabalho em grupo. Então, escolha pela parceria também. E outra coisa, gente, escolham pessoas que tenham tempo de se dedicar, de trabalhar, de fazer o artigo, porque não adianta você pegar uma pessoa que ela já tem 1000 projetos, ela não vai ter tempo de se dedicar a esse projeto. Ela pode ser uma pessoa muito boa, mas ela pode não ter tempo de escrever, certo? Então, você tem que pensar nesses 5 tópicos quando você vai formar um grupo. Na quantidade, abaixo de 4, pessoas que sejam parceiras suas, pessoas que sejam proativas, que você tenha que fazer um nivelamento, certo? E pessoas que estejam disponíveis, certinho, gente? Eu não sei se ficou alguma dúvida sobre esse tópico. A gente falou, basicamente, no cronograma o que foi, sobre que a gente tem que pensar em dinheiro, que a gente tem que pensar em conhecimento, tempo, suporte e recursos materiais e a formação do grupo de pesquisa. Então, a live ela foi sobre isso, certo, gente? Mais uma vez, as minhas lives eu não pretendo ficar aqui horas e horas falando. Eu quero trazer um assunto rapidinho pra gente debater, falar mais um pouquinho, para que vocês se aprofundem e tirem suas dúvidas, certinho? Vou olhar aqui no Instagram se tem alguma dúvida de alguém, se vocês queiram tirar, queiram falar um pouquinho. E no YouTube eu também tô olhando o chat, então fala aí que eu vou te responder. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Então, gente, como não tem nenhuma dúvida, nem no Instagram, nem no YouTube, eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez, estou disponível para resolver qualquer problema que vocês tenham aqui, que vocês tenham dúvida, querem saber mais um pouquinho. Se vocês quiserem fazer sugestões de live, sugestões de tema, sou uma pessoa super aberta e acato todas as opiniões de vocês, tá bom, gente? Beijão, é isso por hoje. Espero que tenham uma boa semana. E lembrar que quinta-feira, de 12 horas, a gente também tem outra live, que a gente vai falar dos principais trabalhos que a gente pode fazer na graduação e a gente vai falar como estruturar esses principais trabalhos. Então, tá bem legal e a gente vai debater bastante nessa live da quinta-feira. É isso, gente. Beijão. Aproveitem aí. Tchauzinho.